paz do Senhor. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Estamos aqui em defesa da fé e hoje queremos abordar um tema: quem é o Espírito Santo? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 14, o versículo de número 16 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Vemos aqui palavras do Senhor Jesus, dizendo que Ele iria rogar ao Pai, para que Ele enviasse o outro Consolador. Aqui em João 14,16, nós encontramos a expressão outro Consolador. Ela, mais uma vez, identifica a personalidade do Espírito Santo. A palavra outra usada por Jesus no grego, allos, significa outro do mesmo tipo, da mesma essência, da mesma natureza. Então, podemos afirmar que o Espírito Santo é Deus. Embora algumas seitas tentam distorcer o que está escrito na palavra do Senhor, dizendo que o Espírito Santo é uma força ativa ou um mero poder, e outros até diz que o Espírito Santo é Jesus. Mas quando lemos João 14,16, não fica nenhuma dúvida concernente à doutrina bíblica da Trindade. Jesus orando, rogando ao Pai para que enviasse o outro Consolador. Então Jesus pediu ao Pai para que enviasse o outro Consolador, ou seja, da mesma essência, do mesmo tipo. O Espírito Santo é Deus, como o Pai é Deus e como o Filho é Deus. Mas alguns, quando estão lendo as suas Bíblias, como eu já ouvi alguns dizer em alguns debates, tentando dizer que é o Espírito de Cristo. Mas nós devemos entender, meus amados irmãos, que há alguns nomes que identificam o Espírito Santo na Bíblia Sagrada. E eu quero deixar aqui para você alguns nomes que identificam o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é Deus. Espírito de Deus. Nós encontramos muitas das vezes esse nome, Espírito de Deus, como está escrito em 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, quando você lê Espírito de Deus, está dizendo do Espírito Santo. Quando você lê Espírito de Cristo, conforme está escrito em Romanos capítulo 8 e o versículo 9, está falando do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo se identifica com Cristo e também com o Pai. Então veja o que está escrito em Romanos 8 e 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então veja a expressão, Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então veja por que está dizendo Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Porque ele se identifica tanto com o Pai como com o Filho, que é Cristo.
Então nós vamos ver, irmãos, que lendo a palavra do Senhor, nós vamos encontrar esses nomes. Espírito do Senhor, conforme está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, 17. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Também 2 Coríntios 3,18 fala Espírito do Senhor. E nós vemos também a Bíblia, que é o que é mais conhecido e que a igreja mais usa, Espírito Santo. Atos 19:2 diz assim: perguntou-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E responderam-lhe: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é Deus. E nós vemos o Espírito da graça, conforme escrito em Tito 2:11, Espírito de adoção, Espírito da promessa, Efésios 1:13, Espírito da glória, 1 Pedro 4:14, e Espírito da verdade, João 14:17, João 15:26. Então esses nomes se identificam com o Espírito Santo. Então eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele é Deus. E isto está claro nas páginas da Bíblia Sagrada. Mas as seitas, aqueles que distorcem a palavra, tentam dizer que o Espírito Santo é um poder. Tentam dizer que o Espírito é Espírito de Cristo. Nada mais louco, mais grosseiro. Pessoas que não compreendem a palavra do Senhor. Porque logo no livro do Gênesis 1, a Bíblia já fala do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz, o Espírito do Senhor movia, pairava sobre as águas. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que a Bíblia está dizendo aqui, Gênesis 1:2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então veja, Espírito de Deus está falando do Espírito Santo. Então entenda isto, compreenda isto. O Espírito Santo, ele é Deus. Isso é fato. Que constitui a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Iguais em natureza, essência e poder. O Pai é onisciente, onipotente e onipresente, assim como o Filho é e como o Espírito Santo é. Não são três deuses, como diz os seitários, a seita unicista. É um Deus, subsistente em Pai, Filho e Espírito Santo. Creia nisso e deixa Ele, o Espírito Santo, que é Deus, que é Senhor, trabalhar na sua vida e tirar você do engano das seitas. Porque a minha função como ministro do Evangelho é anunciar a palavra. Mas quem transforma o coração, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é Ele, o Espírito Santo, que é Deus. Deus abençoe a sua vida. E creia nesta palavra, que ela é poderosa para libertar você das garras da seita.